Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua saúde, a sua família, que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, meus queridos, nós estamos orando contra o mau agouro, tá bom? Todo tipo de manifestação de mau agouro na nossa vida. Nós estamos orando contra todo sentimento negativo, todo pensamento negativo que o mau agouro ele traz, tá? Irmãos, nem tudo que nós pensamos e sentimos provém de Deus. Nós ficamos debaixo, irmãos, muitas vezes a influência sobre nós ela oscila. Às vezes nós ficamos debaixo de uma influência do Espírito Santo, mas não é incomum a gente ficar debaixo de uma influência de espíritos malignos. E quando o mundo espiritual ele está reagindo, ele tá reagindo de uma maneira muito contrária, de uma maneira muito forte. Pensa numa batalha que às vezes ela tá naquele período que tá intenso. Então, às vezes, o inimigo ele usa como estratégia adoecer a nossa mente. Porque ele sabe que se ele tocar na nossa mente, se ele tocar no nosso pensamento, ele vai ter um controle muito grande sobre o que nós fazemos. Outro dia a gente orou. E o que a gente falou, o que Deus ele passou pra gente com a oração, que ele não ia deixar a gente, nem a nossa família ser o quê? Marionetes do inimigo. Marionetes do inimigo. É Deus que vai controlar a nossa vida. É Deus que está ali constantemente, diariamente trabalhando em nosso favor. Mas, irmãos, Deus vê que a nossa luta espiritual, ela é muito grande. A luta espiritual que nós não discernimos carnalmente, que o meu olho agora não está vendo, que o seu olho agora não está vendo, que o meu ouvido agora não está ouvindo, que o seu ouvido agora não está ouvindo. Ela é grande e às vezes fica intenso. Períodos de mudanças de ciclos, períodos que estão antecedendo quando já está próximo uma bênção. Então Deus vê, irmãos, que existe uma resistência espiritual. Existe uma oposição espiritual. O nosso natural, o nosso carnal, vê facilmente uma resistência por meio de uma pessoa. Vê facilmente a oposição por meio de uma pessoa. Mas o que nós temos que entender? Que a nossa luta ela não é contra a carne e contra o sangue. Porque o que nós temos que entender? Se tem pessoas se levantando contra mim, existe um mal que está no mundo espiritual por trás influenciando elas. Influenciando o quê? Os pensamentos delas e os sentimentos delas. E muitas vezes influencia o pensamento, o sentimento e depois uma atitude. Por exemplo, vou falar de mim, para você entender. Imagina eu, há mais anos atrás, aonde eu estava mais debaixo de uma influência maligna do que de uma influência do Espírito Santo. Naquele tempo, aonde Deus ainda estava começando a tratar com a minha vida. Então, eu dava muito lugar para muita coisa errada. Eu não discernia muita coisa errada. Então, pensa. Naquele tempo, quando o mal ele influenciava a minha mente, influenciava o meu sentimento, não ficava só aí. Se hoje eu começo a ter um pensamento ruim, por exemplo, imagina que eu estou aqui fazendo as minhas coisas sossegada. De repente, eu tenho um pensamento ruim. E eu começo aquele pensamento vem e eu começo a pensar coisa negativa, pensar coisa ruim. E imagina que é um pensamento sobre alguém. Então ali eu começo a ter um sentimento ruim, a minha energia começa a mudar, eu saio de às vezes um nível energético bom, onde eu estava conectada em Deus, e eu desço a energia e agora eu estou num nível energético onde a minha conexão vai ser com demônios. Dependendo do nível que eu tô com o Senhor, o que vai acontecer? Aquele pensamento
que já tocou nos meus sentimentos, agora vai tocar o quê? Nas minhas atitudes. Então, por exemplo, eu posso ir fazer um mal para alguém. Quer ver? Vou dar um exemplo fácil. Imagina um marido ciumento, um namorado ciumento, uma esposa ciumenta, uma namorada ciumenta. Pensa assim, um pai ciumento, uma mãe ciumenta, seja o que for o ciúme. Então pensa você. Imagina você dormindo. Você tem um relacionamento com alguém. Você deitou bem, dormiu. Acordou de madrugada e do nada começou a ter pensamentos estranhos. Ou teve sonhos que alteraram os seus sentimentos, deixaram o seu pensamento negativo. Você já começou a ficar com raiva, com ódio da pessoa que está do seu lado. Quando você acorda, aquele pensamento que tocou no seu sentimento já vai tocar onde? Nas suas palavras e nas suas atitudes e nos seus comportamentos. Então, por exemplo, uma pessoa que ela ainda não tem um domínio próprio, ainda não tem um controle, olha, eu tô com raiva. Por exemplo, quando eu fico com raiva. Às vezes eu fico com raiva, eu sou ser humano. Então, às vezes eu falo, Senhor, Deus me ajuda, porque eu tô com muita raiva. Antes, quando eu ficava com muita raiva, eu ia fazer tudo o que eu queria. Eu ficava realmente uma marionete do diabo. Vai lá brigar, vai lá xingar, vai lá dar o troco, vai lá fazer isso. Eu ia. Por quê? O pensamento ruim, que virava um sentimento ruim, também conduzia o meu comportamento, a minha atitude. Hoje, quando eu vejo que eu estou alterada, quando eu vejo que eu não estou bem, a minha mente está ruim, o meu sentimento está ruim, e se isso vai me induzir, pode me induzir a fazer algo contra alguém, eu já entendo que eu não posso dar lugar. Já entrou demais. Já entrou na minha mente, já tocou nos meus sentimentos, não pode passar disso. Então eu tenho que frear esse mal aqui. Eu tenho que frear. Aí eu começo o quê, irmãos? Trabalhar na minha mente, por exemplo. Quando eu acordo oprimida, às vezes eu durmo bem. Passa pouco tempo, eu acordo com ataque espiritual. Só que é um ataque espiritual que vem na minha saúde. Mas eu já sei que é algo espiritual. Eu não saio correndo para poder tomar um remédio, eu não saio correndo para ir para um hospital, eu não saio correndo atrás de alguém. Eu faço o que eu tenho que fazer, eu coloco um louvor. Eu pego o Salmo 91, vou ler o Salmo 91. E aquilo, meu corpo está sentindo sintomas. Eu começo a passar mal, como se fosse uma enfermidade, mas é ataque espiritual. É ataque espiritual. Há pouco tempo aconteceu isso. Eu dormi, deitei, estava muito cansada, dormi. Quando eu acordei, tipo 2 horas depois, eu estava debaixo de um ataque espiritual, mas foi fortíssimo, fortíssimo e fortíssimo. Quando eu acordei, eu comecei a entrar em pânico. E aí eu pensei e comecei a orar e comecei a tentar lidar com a minha mente, porque a minha mente ficou ruim, toda negativa. Eu comecei a entrar em pânico, comecei a sentir um monte de coisa, comecei a passar muito mal, a sentir muita coisa ruim. Só que eu estava entendendo, eu sabia que aquilo era um ataque espiritual. O que eu fiz? Coloquei um louvor, peguei minha Bíblia, abri no Salmo 91 e já fui lendo o Salmo 91. Já me ungi, comecei a andar pelo meu quarto e ler o Salmo 91 e orar e repreender. E aí eu lembro que eu orei um pouco, voltei para minha cama. Quando eu voltei para minha cama, Deus falou para mim continuar, dobrar o joelho. Eu tinha andado em volta do meu quarto, repreendendo, lendo o Salmo 91, ou com louvor tocando. Só que a opressão estava muito, muito forte e estava me alterando todo o meu corpo. Alterando tudo o meu corpo, me dando sintomas, um monte de coisa pesada e esquisita. Então eu tinha que lidar com a minha mente. Eu não podia deixar aquilo me desestruturar e eu sair correndo. Eu ia correr atrás de alguém para me ajudar porque eu precisava da ajuda de Deus, porque era um ataque espiritual. Eu tinha que lutar com as armas espirituais. Então eu não saí, peguei telefone e liguei para ninguém, eu nem abri a porta do meu quarto. No quarto eu estava, no quarto eu fiquei. Sozinha aqui dentro eu comecei a fazer aquilo que eu sabia que eu tinha que fazer para vencer aquele mal na raiz. A raiz era espiritual. Eu estava sentindo o impacto do que estava acontecendo no mundo espiritual.
E aí quando eu parei aquilo, quando eu sentei na cama, quando eu deitei na cama de novo, eu nem tinha deitado, eu sentei. Assim que eu sentei, Deus falou comigo, não para, continua, dobra o joelho. Deus sabia que eu precisava continuar batalhando mais. Eu dobrei o joelho na beirada da minha cama e fui orando, orando, orando. Peguei o Salmo 91, li na beirada da minha cama e fui orando. E o louvor, e aí eu fui trabalhando a minha mente. E era aquela enxurrada de pensamento negativo que estava me colocando em pânico. Eu comecei a respirar fundo, eu respirava fundo. E eu respirava fundo e eu ia pensando nas coisas de Deus, eu ia repreendendo, sabe? E jogando para fora aquela energia ruim, trazendo uma energia boa. Eu tive que jogar para fora a energia ruim para receber energia boa. Entende, irmãos? Então, às vezes, nós contemplamos assim. Nós temos que aprender a discernir os ataques, a discernir o mau agouro. Porque senão a gente entra em pânico, senão a gente desequilibra. A gente faz o que não deve, fala o que não deve. Irmãos, o mau agouro, esse peso espiritual, ele pode atrapalhar em muito a nossa vida. Sabe? Quando isso vem, igual eu falei, veio, por exemplo, se você começar a observar que a sua mente está negativa, você vai observar que o sentimento vai ficar negativo e você vai observar que ao redor de você, eu sinto essa energia. Eu sinto uma energia ruim ao meu redor. Eu sinto que é uma energia que não é de paz. Uma energia que não é de calmaria. Uma energia que não é de bonança. É uma energia que ela está me intoxicando. É como se tivesse ao redor de mim um calor. Sabe? É como se tivesse ao redor de mim um calor. Mas é um calor tóxico. É um calor que como se ele estivesse me espremendo, me fazendo mal. Então, irmãos, nós temos que identificar isso e lutar contra isso. Tem dias que eu falo, Senhor, hoje tem alguma coisa esquisita. Hoje eu estou sentindo, às vezes, não é minha mente que ficou com pensamento negativo, mas o meu sentimento ficou ruim. Eu fico triste sem saber por que eu tô triste. Eu choro sem saber por que eu tô chorando. Eu fico com angústia sem saber por que eu tô com angústia. Entende? Não é assim, algo aconteceu comigo, eu fiquei triste porque aquilo aconteceu, então eu vou chorar. Não. Eu choro sem saber por que eu tô chorando. Eu fico triste sem saber por que eu tô triste. Por que eu tô com essa angústia, Senhor? Eu sinto que tem alguma coisa ruim. Eu sinto que tem alguma coisa ruim que está acontecendo, que está relacionado a mim. Aí o que eu faço? Se eu tenho um pensamento com alguém, nessa hora eu vou orar por aquela pessoa. Eu tenho que orar por mim. Eu já falei para vocês em outras orações. Eu estava de joelho dobrados orando. De joelho dobrados orando. Estava bem, estava tranquila. De repente eu comecei a sentir uma tristeza, uma tristeza, uma tristeza, uma tristeza. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. Mas era tanta dor que eu sentia. E pergunta, por quê? Não sei. Não sei, não tinha motivo. Era espiritual. Algo estava acontecendo lá no mundo espiritual. Que eu estava aqui, o corpo físico estava sentindo, o meu sentimento estava pondo para fora. Sabe como? Aqui o físico estava pondo para fora algo ruim que estava no mundo espiritual. E o mau agouro, irmãos, é um mal que o próprio Senhor já falou comigo sobre o mau agouro. O mau agouro, ele tem poder de tocar nos nossos sentimentos, sabe, tocar nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, fazer a gente desistir de coisas. Isso tudo, irmãos, é uma misturada do mundo espiritual. É uma energia negativa que provém de peso de inveja, de peso de ciúme. Então a pessoa, ela está ali absorvendo coisas ruins que muitas vezes estão sendo faladas contra ela, lançadas contra ela. Pessoas às vezes estão sentindo, desejando mal, e ela absorve aquele mau agouro. Ela absorve aquela negatividade. Irmãos, quantas vezes a gente já viu pessoas falando, eu não vou nem falar de mim. Quantas vezes a gente já ouviu pessoas falando que ficaram debaixo de uma maldição de inveja, e enquanto estiveram debaixo da maldição de inveja,
O casamento era só briga, a família era só briga. Pensa, a briga, aquele mal que estava agindo ali, tinha uma raiz. Entende? Tem muita coisa ruim que age em nós que tem uma raiz. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Salmo. Salmo 69, versículo 4. São mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores. Os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho que restituir o que não furtei. São mais numerosos do que Olha isso, irmãos, são mais numerosos. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. O salmista, ele tinha um entendimento que era muito inimigo. E aqui, irmãos, eu não estou falando, me referindo só a pessoas. Ao mundo espiritual reagindo. Ao mundo espiritual que reage quando nós oramos. Ao mundo espiritual que reage quando nós nos posicionamos. Ao mundo espiritual que reage quando nós nos arrependemos de um mal, mudamos de caminho, mudamos o comportamento. É ataque, irmãos, de todos os lados, de todos os tipos. Então, o mau agouro pode estar vindo, sabe, de um mal. É claro, isso é um mal que a raiz é espiritual, de qualquer forma é espiritual. Mas esse mal que está agindo, por exemplo, pode estar vindo de pessoas se levantando. Nós oramos contra a inveja na sexta. Nós oramos contra a inveja na sexta. Então, o ciúme, a inveja, isso traz um peso sobre a nossa vida. Então, nós estamos repreendendo esse mau agouro, porque, irmãos, eu, por exemplo, eu já tive, às vezes, assim, finais de semana, eu estava bem, estava tudo normal, e de repente eu comecei a sentir angústia e comecei a ficar esquisita, sabe? Aquele final de semana de opressão, mas não tinha briga, não tinha confusão, não tinha falta de nada, tudo normal. E eu, Senhor, por que eu estou sentindo isso? O que é isso? De onde está vindo esse sentimento ruim? E tendo sonhos de perturbação, sonhos que mostravam perseguição. E aí, dando um exemplo, quando passava o final de semana, acabava que eu ficava sabendo de algumas coisas, tipo assim, enquanto eu estava com aquele sentimento ruim, com a mente ruim, com o sentimento abafado, ruim, o que eu ficava sabendo? Às vezes, naquele final de semana, pessoas tinham se reunido e falado mal de mim, reunido para me criticar, reunido para me julgar, reunido para, sabe, com contrariedade com relação a algumas coisas que Deus faz por mim, para mim. Entende? Eu não estava ouvindo, mas o meu espírito estava sentindo, a minha alma ficou oprimida. E o meu corpo sentiu, por causa de um mal que estava acontecendo e eu não estava acessando. Então, irmãos, nós temos muitas maneiras de reagir às coisas ruins que se levantam contra a nossa vida. Aqui, essa quantidade imensa de inimigos, irmãos, essa quantidade de levante, irmãos, raiz espiritual é com certeza. Às vezes pode ser algo que o inimigo ele não está usando uma pessoa, mas ele está vindo direto com a gente. Mas às vezes ele pode estar usando pessoas e a gente pode estar sentindo mal. Como a gente não sabe, a não ser que Deus revele, o que a gente tem que fazer? Orar, buscar no Senhor discernimento. Por exemplo, sobre o mau agouro. Quando Deus ele começou a me ensinar sobre o mau agouro, eu nunca tinha escutado falar sobre isso. E quando Deus começou a me falar algumas coisas de mau agouro, impedimentos que o mau agouro estava trazendo para a minha vida, problemas que o mau agouro estava trazendo para a minha vida, o que na época Deus me orientou e começou a fazer? Ele estava me mostrando que o mau agouro estava entrando na minha vida por meio de algumas pessoas. Pessoas que ficavam me secando, me agorando. Só que eu contava, eu falava. Por exemplo, eu falava que algo ia dar certo, a pessoa ficava secando, não vai dar certo. É como se diz, eu não sei se é seca sementeira que fala ou seca pimenteira. Um negócio assim, sabe? Aquela coisa que seca, que traz confusão, que traz problema, que seca as áreas da nossa vida. Irmãos, isso não é superstição. Isso não é superstição. Isso é algo que é real no mundo espiritual. E nós nos protegemos em Cristo dessas coisas. Mas nós precisamos orar,
Nós precisamos obedecer a Deus, buscar ter uma vida o mais discreta possível, buscar nos expor o mínimo possível. Para quê? Para que essas coisas tenham o mínimo possível tragam o mínimo possível de atrapalho sobre nós. Eu passei um final de semana ruim, mas não aconteceu nada de ruim ao meu redor. Depois aquela opressão saiu, eu voltei ao normal. Mas já houve tempos que isso me dominava e me controlava completamente, essas coisas ruins. Lembra que eu falei lá no começo? A negatividade, aquele pensamento ruim que gera um sentimento ruim, ele pode nos conduzir a uma atitude ruim. E aí vai ficando mal sobre mal, e não é isso que Deus quer. Então, irmãos, Deus vê que nós somos rodeados por inimigos. Eu não vou falar que são pessoas, inimigos espirituais, que trabalham constantemente para de alguma maneira nos prejudicar. E uma das estratégias que o inimigo usa é o quê? Atacando a nossa mente, atacando o nosso emocional, nos intoxicando, nos apodrecendo. Se você, por exemplo, viu alguém, ouviu algo de alguém te fez algo com você que te magoou, você ficou sabendo de algo que fizeram contra você, está passando por um período de tribulação onde pessoas estão te perseguindo muito, por causa de inveja, por ciúme, procura não dar lugar para os pensamentos negativos, procura não guardar rancor no coração, procura não deixar essas coisas te intoxicar, porque é muito comum a gente ficar intoxicado por essas coisas. O inimigo, irmãos, ele usa de todas as armas que ele pode para nos intoxicar, para deixar a gente mal emocionalmente, sair de um nível energético bom e ir para um nível energético ruim. Então nós vamos orar contra o mau agouro para que Deus ele esteja, estabilizando os nossos pensamentos, elevando o nível dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nos tirando de toda baixa energia, removendo toda energia ruim que está nos rodeando, de todo o mal que está intoxicando o nosso emocional. Não deixe o inimigo usar pessoas para te destruir, para te intoxicar. Ora, repreende a energia ruim. Repreende o peso da inveja, repreende o peso das palavras contrárias. Fala, Senhor, me ajuda a perdoar, tira o rancor do meu coração. Me ajuda a não ficar pensando nessa pessoa o tempo todo. Me ajuda a não ficar pensando no que ela faz contra mim o tempo todo. Me ajuda a não ficar pensando no que essas palavras, o tempo todo, no que essas palavras que me feriram. O tempo todo pensando em palavras que me feriram. Irmãos, é algo que é só Deus. É só Deus. Ele é que sabe como cada um de nós pode estar sendo afetado por isso. Amém? Então vamos orar. E você, se conseguiu discernir alguma coisa, ora, faça uma oração por você de uma maneira íntima e pessoal, naquilo que você conseguiu discernir. Mas não deixe o mau agouro, dominar sua mente, os seus sentimentos e o seu comportamento. Fazer você ir contra algo que é de Deus na sua vida. Fazer você desistir de algo que é de Deus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a vida dessa pessoa em tuas mãos, eu coloco a família dela em tuas mãos, a casa dela em tuas mãos, tudo que é dela em tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda contrariedade que tem se levantado contra ela. Meu Pai, em nome de Jesus, todo mal que está no mundo espiritual, trabalhando, Pai, tentando dificultar, tentando atingir a mente dela, o emocional dela, tentando intoxicar ela, Pai. Eu repreendo esse mau agouro em nome de Jesus, todo mau agouro que está trazendo impedimento, todo mau agouro que está trazendo angústia, Pai, todo mau agouro que está tocando, alterando os pensamentos, trazendo pensamentos de desistência, trazendo medo. Todo mau agouro que está no caminho dessa pessoa, Pai, de alguma maneira, eu profetizo que vai cair por terra, vai sair. Senhor, eu oro para que o Senhor dê discernimento espiritual para os teus filhos. Senhor, mostra para eles coisas espirituais que somente o Senhor pode mostrar. Ajuda eles, meu Pai, a entenderem o que o Senhor está falando, o que o Senhor está mostrando. Livra eles, meu Pai, da resistência. Livra eles de toda a resistência ao que o Senhor está querendo ensinar, ao que o Senhor está querendo falar, ao que o Senhor está querendo mostrar, mesmo que seja algo novo, mesmo que seja algo, meu Pai, que pode deixar eles assim, sem saber. Confirma no coração de cada um, testifica, meu Pai, com cada um a tua verdade. Muitas coisas, Pai, é somente o Senhor que pode abrir os nossos olhos, é somente o Senhor que pode abrir o nosso coração para receber. Eles precisam de discernimento, Pai, e o Senhor sabe disso.
Eles precisam aprender a reconhecer as coisas ruins que rodeiam, as coisas ruins que influenciam a mente, os pensamentos, Pai. Nós precisamos aceitar a verdade, que não é tudo que sai da nossa boca, que é o Espírito Santo que está fazendo sair da nossa boca. Não é tudo que nós pensamos que é fruto do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a lidar com essa verdade, a amadurecer com relação a isso, para aprender a discernir o que vem do Senhor e o que não vem. Senhor, ajuda cada filho teu aqui a lutar com as armas espirituais, quando eles estiverem passando por batalhas espirituais. Não deixa eles desequilibrarem emocionalmente e fazer o que não deve, ir atrás de quem não deve, falar o que não deve, para resolver problemas, meu Pai, que o Senhor sabe que a raiz é espiritual. É a oração que vai resolver, é o louvor, é a leitura da palavra, é o joelho dobrado, é a entrega, é a permanência no Senhor, é a confiança no Senhor, é o agir na mente, sabendo que tem muita coisa que vai ter que trabalhar na mente, para não deixar o emocional adoecer. Em nome de Jesus, Pai, cada filho teu aqui, se o Senhor está vendo que o inimigo está tentando adoecer o emocional de alguém, que o inimigo está tentando envenenar o coração de alguém, intoxicar o emocional, meu Pai, o coração de alguém, que o Senhor venha agora removendo todo o espírito maligno que está soprando na mente dessa pessoa, que está influenciando os sentimentos dela, Pai. Às vezes alguém próximo a ela, colocando pessoas próximas a ela contra ela. Eu repreendo todo o mau agouro em nome de Jesus. Eu repreendo a inveja e o ciúme em nome de Jesus, Pai. Todo o mau agouro que trouxe atrapalhos, todo o mau agouro que intoxicou, todo o mau agouro que envenenou, que alterou alguma coisa, eu profetizo que vai cair por terra. Toda palavra contrária, toda seta do inimigo, toda obra do maligno, meu Pai, eu profetizo que vai cair por terra. Que o Senhor venha fazendo uma limpeza espiritual. Eu profetizo uma limpeza espiritual chegando na vida dessa pessoa. Uma limpeza espiritual chegando na mente dela, nos sentimentos dela. Uma limpeza espiritual chegando na casa dela, nos ambientes dela, Pai. O Senhor vai jogar por terra todo espírito maligno, todo espírito de mau agouro que está atuando. E vai fazer uma limpeza espiritual. Ela vai contemplar a paz. Ela vai contemplar a bonança interior, a paz no coração, a paz ao redor dela. Ela vai contemplar as melhorias que essa limpeza espiritual vai trazer. Que todo mau agouro bata em retirada em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha trabalhando nos pensamentos e nos sentimentos, colocando aí o que é bom, o que é positivo, o que edifica. Eu profetizo que essa pessoa vai manter a mente dela positiva, confiando no Senhor, buscando manter a mente dela positiva, porque essa é a tua vontade. Haja positividade em nome de Jesus. O mau agouro sai e a positividade entra. O mau agouro sai e a positividade entra. A energia boa entra, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. O mau agouro vai cair por terra. E a energia boa, a positividade vai entrar. Amém? Deus te abençoe.